Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Estou chegando com muitas notícias do Mengão a partir de agora aqui no canal Estevam Fla. Felipe Luiz assume como técnico do Flamengo. Vou falar aí do primeiro dia de Felipe Luiz como técnico do Flamengo, aí informar aí quem são as pessoas aí que ficarão com ele na comissão técnica, né? Passar todas essas informações. Então, logo cedo aí fomos pegos de. Aliás, não fomos pegos de surpresa porque sabíamos que o Tite seria demitido do Flamengo. Mas o Flamengo emitiu a seguinte nota: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. E Felipe Luiz assume a equipe interinamente. Então esse foi aí a informação que o Flamengo passou em suas redes sociais. Daí logo após, o Flamengo emitiu a seguinte nota: o Clube de Regatas do Flamengo informa que a comissão do técnico Felipe Luiz será formada pelos seguintes profissionais: Ivan Palanco, auxiliar técnico; Márcio Torres, auxiliar técnico; Daniel Alegria, auxiliar técnico. Daí temos Diogo Linhares, preparador físico. Permanecem na comissão técnica o auxiliar Vinícius Bergantin e o analista de desempenho Bruno Baquetti, do Flamengo, né? Então, passando outras informações do Mengão, né? Então, quando o Felipe Luiz chegou, né, lá no CT, teve um "tudo bem, mister?". Felipe Luiz vive então o primeiro dia como técnico do Flamengo, né? Foi recebido por Gabigol e já prepara jogo contra o Corinthians, inclusive já fez a primeira atividade em campo, galera, o Felipe Luiz, né? Então vamos passar aí, né, o que aconteceu ali com o Tite, né, demitido, né? Exemplo de Sampaoli, multa baixa, e Felipe Luiz até 2025, né? Então vou falar aí porque o Flamengo demitiu o Tite, todas as informações sobre a demissão de Tite. E o Pedro, que foi ao CT do Flamengo pela primeira vez após cirurgia no joelho, galera. Isso mesmo. Então vamos passar todas essas informações, né? Então, anunciado como substituto de Tite, Felipe Luiz viveu seu primeiro dia como técnico principal do Flamengo na tarde desta segunda-feira no Ninho do Urubu. O ex-lateral foi recebido pelo presidente Rodolfo Landim, que não costuma estar no dia a dia no CT. Então ele revisitou todo o módulo do elenco profissional, né? Então, que ele já frequentou, né, por vários anos, inclusive como jogador entre 2019 e 2023, cumprimentando aí todos os funcionários, como técnico do sub-17, sub-20, ficava em outro espaço destinado à base aí, galera, né? Eles nem se comunicavam quase, né? Então o Felipe Luiz ocupava o cargo de técnico do time sub-20 e terá o seu primeiro desafio como treinador de um time profissional, né? E justamente o Flamengo. Então, o vice-presidente de futebol e o diretor executivo da pasta, Marcos Braz e Bruno Spindel, também acompanharam o tour do técnico aí pelo Ninho do Urubu. E no primeiro contato aí do ex-lateral com os jogadores, o comandante o viu de Gabigol. "Tudo bem, mister?", brincou o atacante aí usando o termo com que os jogadores chamavam o Jorge Jesus entre 2019 e 2020, né, quando esteve no elenco. Então, outro jogador que cumprimentou o Felipe Luiz foi Pedro, o artilheiro do Flamengo, aí esteve pelo primeiro dia no Ninho após a cirurgia no joelho esquerdo aí para iniciar já a sua fisioterapia, né? Então, o treinador assume a equipe principal com 3 auxiliares técnicos: Ivan Palanco, Márcio Torres e Daniel Alegria. Além deles, o preparador físico Diogo Linhares também formará a comissão técnica. Ivan, Márcio e Diogo trabalharam com o técnico no sub-20 e Daniel somente no sub-17 aí, galera, né? Então a preparação aí já para o Corinthians, né? Então o Felipe Luiz terá apenas 2 treinos para preparar a equipe aí para a sua estreia. O jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians nesta quarta-feira será às 21h45 no Maracanã. Sem tempo a perder, o ex-lateral já iniciou a preparação antes mesmo de chegar ao Ninho. Ele levou material com longos vídeos do adversário para mostrar aos jogadores e projetar a partida, né, galera? Então o Flamengo anunciou a demissão do técnico Tite na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h30 da manhã, né?
Então a ideia do Flamengo é costurar um contrato até o fim de 2025 e iniciou o planejamento com a organização da nova comissão técnica do profissional aí, né? Então, galera, passando outras informações aí sobre, então, o exemplo aí de São Paulo, o que aconteceu com o Tite no Flamengo, né? Então a pressão aí, né, sobre Tite agitou aí os bastidores do Flamengo nos últimos dias, principalmente aí depois da eliminação na Libertadores. A demissão do treinador foi anunciado 2 dias antes do início da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Então, por que a diretoria decidiu mudar o comando da equipe antes do jogo contra o Corinthians, né? Então, galera, nem mesmo aí o reencontro do time com a vitória depois de 4 jogos, ao derrotar aí o Atlético Paranaense por 1-0 no domingo no Maracanã, aliviou essa pressão aí interna ou mudou a avaliação do trabalho, considerado estagnado nos corredores da Gávea e do Ninho do Urubu, viu, galera? Então, ninguém estava satisfeito e nem nós torcedores, né? Então, o Tite chegou em outubro do ano passado aí com um enorme prestígio na conquista invicta do Carioca, com a melhor defesa da história da competição, sofrendo apenas um gol. O time viveu um momento de regularidade durante a Copa América. O técnico também ganhou pontos ao sobreviver com muitos desfalques, mantendo a equipe competitiva aí, porém, a queda de produção a partir de agosto ligou o sinal de alerta, embora a diretoria entendesse que a quantidade de desfalques tinha grande influência aí nesse processo todo também, né? Então, após a queda na Libertadores, com a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, batendo já a porta, a diretoria decidiu tratar o jogo contra o Atlético Paranaense como última chance para o time de Tite reencontrar o bom futebol, o que não aconteceu. A vitória só saiu com um gol de Gerson aos 44 minutos do segundo tempo. Então, a essa altura, o caminho não tinha mais volta, né? Já estava tudo encaminhado aí, né? Só esperando o martelo final aí do presidente, né? Então, ao fim das partidas, Tite costuma demorar para dar entrevista. No domingo, a rápida chegada do treinador à sala de coletiva do Maracanã chamou a atenção. Era um sinal que indicava aí o contato aí entre jogadores e comissão técnica fora breve, com a tradicional oração e a convocação para o treino no dia seguinte. Mas a falta de sintonia e o distanciamento incomodaram os dirigentes do Flamengo. A cena foi encarada como mais uma razão aí para promover a mudança e tentar chacoalhar o ambiente na reta final aí da temporada, dar mais ânimo aos jogadores aí, né? Porque estava todo mundo desanimado, né? Então, depois do jogo, o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz conversaram aí algumas vezes entre si. Já no início da manhã desta segunda-feira, um novo contato definiu pela mudança. O passo seguinte foi informar a decisão ao representante do treinador, Gilmar Veloz. Depois que Tite foi comunicado, a direção do Flamengo publicou a nota oficial às 7h30 da manhã, galera, né? Essa nota que eu falei no começo do vídeo, né? Então, exemplo aí de Sampaoli e a multa baixa aí que o Flamengo pagou. Então, em 2023, mesmo com o desempenho ruim do time, a diretoria decidiu manter o Sampaoli para a final da Copa do Brasil. E na ocasião, o Flamengo perdeu para o São Paulo e terminou o ano sem títulos, né? Então o Flamengo não quis arriscar aí, né? Mas pelo menos vai tentar, né? Pode ser que não dê certo, mas pelo menos vai fazer diferente do que já deu errado, né, galera? Então, desta vez, Andinho e seus pares apostam num fato novo para tentar evitar que o cenário do fim do ano passado se repita, né? A eleição presidencial do clube marcado para o dia 9 de dezembro também foi pano de fundo aí da decisão de demitir aí um treinador com baixíssima popularidade diante da torcida, né? O que ficou evidenciado pela quantidade de xingamentos a ele no Maracanã no domingo, né? Mesmo o estádio estando vazio, né? O pior público do ano do Flamengo no Maracanã. Então a outra diferença é que a multa desta vez é baixa. O Flamengo precisa pagar 50% do restante aí do contrato, mas Tite tinha só mais 3 meses de vínculos e receberá cerca de 3 milhões de reais, né? Esse será o valor aí, né? O que ele receberia de salário, né? Então a possibilidade de recorrer a Felipe Luiz, técnico do Sub-20, vinha sendo amadurecida nos bastidores e ganhou força aí após a eliminação
na Libertadores na quinta-feira. Então a relação de confiança entre o ex-lateral e Marcos Braz, desde a época em que o dirigente foi à Espanha contratar o jogador em 2019, ajudou aí no processo de convencimento e a conversa entre eles foi bem rápida, viu, galera? Então, apesar aí de ter sido anunciado como interino, a ideia do Flamengo é assinar um contrato com Felipe Luiz até o fim de 2025. Então, mesmo com a entrada aí de uma nova diretoria no clube em janeiro, após a eleição, né? Então, o técnico disputaria aí essa semana o título do Carioca Sub-20, mas já mudará a rotina e começa a trabalhar com o profissional na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, viu, galera? E quem esteve lá no Ninho do Urubu, então foi o Pedro, o atacante Pedro, né, que fez a cirurgia no joelho, né? Então o Flamengo que começou a semana com boas notícias aí, né? Então, além da mudança do comando técnico, o Flamengo aí teve o retorno de Pedro ao CT do Ninho do Urubu, né? Então, após a ruptura aí no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ele foi a primeira vez em que o atacante compareceu ao centro de treinamento do clube, né? Então, boa recuperação para ele, né, galera? E quem recebeu ele foi Filipinho, né? O Felipe Luiz, né? Ex-companheiro, né? Que também esteve lá no Ninho do Urubu, né? Para receber aí o novo técnico, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se ligue aí, um forte abraço a todos e até a próxima!